Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez juntos, eu e o Júnior, para fazermos o Evangelho no Lar. Que bom que a gente tem a companhia de vocês, que bom que a gente está na mesma sintonia. Para quem nos escuta então pela primeira vez, o Evangelho do Lar é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família, ou vocês podem fazer sozinhos também. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. É ter essa vontade de emanar coisas boas para dentro da casa da gente. Só esse desejo e essa mudança, isso já vale muito. Tenham então junto de vocês garrafas ou copo com água, para que essa água no final possa ser fluída pelos bons espíritos. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que nossas casas se encham de amor e harmonia, e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme, com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início ao Evangelho do Lar. Antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de ler aqui uma prece. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos deveres, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Vamos dar início então à nossa leitura. Eu estou com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damascena Ferreira Júnior. Essa é uma nova edição, esse livro, e esse livro ele tem uma fácil leitura. Capítulo 26. Mercadores expulsos do templo. Quando Jesus chegou a Jerusalém e entrou no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Enquanto fazia isso, instruiu o povo dizendo: não está escrito que minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? Entretanto, fizeram dela um esconderijo de ladrões. Os sacerdotes e os escribas, quando ouviram isso, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam Jesus, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou os mercadores do templo, assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer pretexto. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada do reino dos céus,
Portanto, o homem não tem o direito de cobrar por esses benefícios. Bom, esse texto, boa noite a todos, né? Esse texto que a Janete acabou de ler, ele soa meio estranho, né? Acho que a gente não consegue imaginar Jesus, governador da Terra, desde o início da Terra, né, 4,5 bilhões de anos, toda a evolução que ele já tinha ao assumir, fazendo esse tipo de coisa tão humana, tão materialista, né, das revoltas. Mas isso tem um porquê de estar dessa forma na Bíblia ou na literatura geral que aborda esse assunto, né? Nós, quando éramos mais novos, devemos ter assistido alguns filmes de Jesus. Hoje não passa muito desses filmes, né? Mas antigamente, na minha infância lá, sempre tinha, perto do Natal, a história de Jesus, ou então em datas festivas, né, da Igreja Católica, sempre aparecia algum filme e sempre vai ter essa cena lá de Jesus entrando no templo, virando mesas, pegando chicote, batendo nos vendedores. Isso todo mundo que já teve a oportunidade de assistir viu isso, né? Mas tem um pequeno detalhe, um detalhe muito importante. Como eu acabei de falar, né? Nós estamos falando do governador da terra, né, o nosso mestre maior, Jesus, espírito acima dos espíritos puros dentro da classificação de Kardec. Então tem algumas questões aí e que eu até vou citar um pedacinho, um trecho dito por Haroldo Dutra numa palestra dele que os senhores podem encontrar no YouTube. O nome dessa palestra é Purificação do Templo, né? Onde ele fala, porque o Haroldo Dutra é um historiador, coisa que eu acho bacana, quem quer mesmo se aprofundar no espiritismo, né? De estudar, buscar muita informação, ler bastante. E o Haroldo Dutra, ele fala que são 60 e poucos livros da Bíblia, né? E dentro desses vão ter gêneros literários, onde nós vamos ter a parte histórica, a parte poética, mas vamos ter alguns momentos da Bíblia que vão ser relatos de ação simbólica. Ele explica muito bem isso na palestra dele. E seria interessante os senhores darem uma olhadinha nesse Haroldo Dutra para vocês entenderem, né, a parte dele de estudo, aquilo que ele apresenta. E ele se refere a isso realmente como uma simbologia, porque de fato histórico, né, naquele templo lá em Jerusalém, existiam realmente guardas em volta deles. Então não teria como alguém chegar quebrando tudo, até porque seria preso, né? E essa não era a ideia. Então existe uma simbologia de virar a mesa, de amarrar nós, porque isso chamava atenção ainda mais pela própria presença do Cristo, né? Que ele tinha um magnetismo pessoal muito grande, as pessoas seguiam ele aonde ele ia, isso já era fato. Ele não faria nada nesse sentido, a não ser por uma ação simbólica, que assim foi narrada, né? E que tem mesmo uma simbologia muito importante para as nossas vidas, né? Porque o templo, ele tem um significado. Para nós espíritas, né? O nosso corpo é o nosso templo. Então, quando a gente quer encontrar uma serenidade, uma paz espiritual, a gente procura se encontrar, né, num silêncio para poder fazer uma oração. Eu vou trazer esse assunto agora por uma aplicação na nossa vida prática, aplicação do Evangelho em nossa vida prática. Vamos sempre pensar que nós, humanos, em diferentes idades espirituais, né,
Tem uns mais velhos, outros mais novos, espiritualmente falando. Não estou falando de idade cronológica, e sim de idade espiritual, onde as pessoas têm visões diferentes da nossa vida. Várias encarnações fazem com que a gente já enxergue numa próxima encarnação a vida de uma forma diferente. Ela não vai fazer certas coisas. Automaticamente nem sabe porquê, né? Ela já vem mais madura, mais amadurecida, mais centrada. E outros, nos princípios, ainda se deixam levar por iras, por raivas, né? Por tendências violentas, por egoísmo. Por isso que o Espiritismo sempre aborda questões das virtudes, do homem de bem, que isso dá um empurrão muito grande na espiritualização, quer dizer, no amadurecimento do espírito. Então existem certas questões na nossa vida que nós temos que pensar e refletir o tempo todo. Jesus era contra a comercialização da parte de ligação com o plano espiritual. Não tem como se negociar isso. Não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero. Desculpa, que agora a Janete falou comigo aqui. Por exemplo, qual seria a moeda de negociação para mim poder conversar com o plano espiritual? Para que as minhas preces, as minhas orações fossem atendidas e a do fulano não, a do ciclano só parcialmente. Não existe essa moeda. O que existe quando a gente vai fazer um contato com o plano espiritual dentro do nosso templo, da nossa vida prática, nós não barganhamos com o plano espiritual. O certo, até como o próprio Haroldo fala, né, a purificação é a nossa pureza de espírito nesse momento. Devido ao materialismo que existe, muitas pessoas não sabem como lidar com isso. Então, o ato de Jesus de fazer aquela simbologia de tirar os ladrões de dentro os vendedores de dentro do templo, é um ato que a gente tem que tirar as negociações. Tirar essa parte do nosso pensamento e trazer o que realmente é importante. Trazer luz para o nosso caráter. Então, quando a gente for no templo, local de oração, quer dizer, nosso momento de oração, a gente tem que ver o nosso foco, né? Qual é que é a nossa real necessidade? Mas será que nós, tão materialistas, teríamos condições de realmente enxergar aquilo que nós devemos conversar, solicitar? Não, né? Nós não temos como ver isso. Não com esses olhos materiais. Não com essa parte material de necessidade. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele emprego, eu preciso conquistar essa posição. Isso não é negociável. Porque existe as leis divinas. E aqui é um planeta de provas e expiações ainda. Ele não passou para a regeneração, ainda estamos nisso. Então, o que nós deveríamos de negociar, né, de usar no nosso templo, é o uso da sabedoria, do fortalecimento do caráter, da solicitação de força. Quando nós entendermos que se nós estamos num local de reajuste de quê? Reajuste de algo que já fizemos. Mas nessa vida eu não fiz nada. Claro, nessa vida talvez você não tenha até feito nada. E tá pagando caro, né? Tá pagando um monte de coisa e nem sabe por quê. Não fiz nada pra ninguém, mas só dá errado as coisas da minha vida.
Mas e as outras? Então, se alguma coisa estiver dando errado, agradeça. Porque você está se regenerando. Você está se reajustando. E sempre tocando o barco, né? Vamos seguir para frente, vamos fazer aquela mudança, aquele avanço. E isso exige de nós bondade. Só quem tem bondade no coração tem esperança. Quem não tem bondade no coração, ele vai sempre ver um ponto de fuga, né? Ele vai ver um ponto de negociação e acaba faltando para ele a devoção, a verdadeira devoção, a verdadeira clareza da vida. Sempre que a gente quer negociar alguma coisa, sempre que a gente quer trazer o mundo material para dentro da nossa vida espiritual, a gente acaba sujando, né? A gente acaba contaminando o nosso templo. Não existe isso. Senão a gente vai se corromper. Não, nós não vamos ter um sentido altruísta na vida. A gente vai acabar se corrompendo. A gente vai acabar se estragando. Olha só quantas pessoas hoje estão fazendo coisas absurdas. Não é absurdas para elas. Elas acham que estão certas, acham que isso faz parte, mas não faz. Quando a gente enxerga o ato simbólico do Mestre Jesus, já está claro. Está mais do que claro. Não existe negociação. Existe bondade, existe ternura, existe arrependimento, tá? Existe coragem, porque é preciso ter coragem. A vida, ela continua, o nosso espírito é imortal. Então não devemos ter medo da morte. Devemos ter coragem para corrigir nossos erros. Isso sim, muita coragem. Coragem, determinação, vou fazer isso e vou trabalhar em cima disso para melhorar a minha situação. E às vezes a gente se defronta com nós mesmos, né? Com a nossa imperfeição. Mas se a gente conhecer a si, já é um grande passo nessa vida. Então não se preocupem muito com as coisas que o mundo oferece. O mundo construído pelas pessoas. Preocupem-se com as coisas que vocês têm dentro de vocês, que são puras, que é o caráter de vocês, que é o sentido da vida, que é o ato, a sabedoria, até para vocês poderem saber o limite que cada um tem. Nós temos limites, sim. Todos nós temos um ponto onde a gente necessita mudar, fazer uma ascensão, uma melhora. Olha, dentro daquela condição eu vou até aqui. Queria ler, então tem que aprimorar. Tem que colocar mais coisas importantes, adquirir mais ferramentas para poder evoluir mais e seguir uma outra trajetória que vai ter o seu limite. Aí depois a gente supera e a vida é uma constante superação. Então o templo da nossa vida prática, né, o templo local de nossas orações, ele não é negociável, não deve haver negociações. Estamos dentro do capítulo de dar de graça o que de graça recebemos. Então, já vimos que as preces não devem ser pagas, tem que ser sinceras, é o nosso contato. Vamos ver depois, no próximo assunto, a parte espiritual, né? A mediunidade, aquela gratuita. Começamos com o dom de curar, né?
Tudo isso falando que são coisas que nós temos e podemos dar de graça, como de graça nos foi dado. Não estamos pagando para ter o que temos. Somos o que somos e podemos melhorar. Estamos aqui para melhorar. Senão não tem sentido estarmos aqui. Se é para ficar escondido, estagnado, isolado, que evolução vai ter nisso? Por isso que esse planeta, ele é transitório, né? Está no período de transitório, para que a gente possa aprender com os diferentes espíritos que tem aqui, os mais evoluídos, os menos evoluídos, e a gente entende, a gente está vendo as coisas acontecer. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Basta apenas a gente encontrar um rumo certo. E o rumo certo é nós deixarmos em perfeita pureza o nosso espírito. Não vamos negociar, não vamos trabalhar esse aspecto de materialista, né? No nosso mundo espiritual. Ele tem que ser totalmente limpo, claro. A clareza é muito importante. Ela faz com que nós enxerguemos o propósito da nossa vida. Enxerguemos, né, o propósito da nossa vida. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que estar em paz interior. E para o teu templo estar em paz interior, certas coisas são necessárias afastarmos dele. O ódio, a ambição. A ambição que eu digo é aquela ambição que tu quer tudo sem limites, entendeu? Isso aí também prejudica muito, nos deixa orgulhosos, nos deixa vaidosos. Então a gente trabalhando aspectos simples da vida já é um grande passo. Porque daí a gente já vai enxergar a vida até com outros olhos. Essa seria uma reflexão sobre esse tema que nós estamos falando hoje do mercadores expulsos do templo, né? Então isso é uma reflexão dessa simbologia, que isso é muito importante. A gente trazer isso para o nosso dia, para a nossa vida. Né? Não levar tudo ao pé da letra, mas trazer para a nossa vida. É bem mais fácil, é bem mais simples. Vamos então agora pedir aos nossos amigos do plano espiritual que possam colocar nas aguinhas, né, nessas águas que estão ao nosso redor aqui, os remedinhos que nós necessitamos, que nos deem coragem, que nos deem força. Sabe que eles colocam isso de boa vontade, gente. Eles colocam lá os remedinhos que a gente precisa de boa vontade. Existe uma mudança nessa água. Existe todo um aspecto trabalhado para que a gente sinta-se melhor. E muitas vezes, na maioria das vezes, não se assustem, não corresponde àquilo que a gente quer, né? Porque a gente quer, eu quero tomar isso, quero me curar da ansiedade. Não. Já foi lhe dado o caminho para curar a ansiedade. Já lhe foi lhe mostrado o caminho para curar a depressão. Já foi lhe mostrado o caminho para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É só ler isso aqui, vocês vão ver os caminhos que estão ali, que eles oferecem. Um parágrafo, ele oferece uma coisa que pode mudar a sua vida, de graça. Não é cobrado nada. E de graça, você vai auxiliar os outros, vai ajudar os outros que precisam, com amor, com coragem, com devoção. Então eles vão colocar os remedinhos que nos fazem aquilo que for melhor para nós, né? Trazendo paz. Já aproveitem para pedir, enquanto a Janete estiver orando, estiver fazendo a fluidificação da água, né, com a oração de Bezerra de Menezes, já peçam para que seja harmonizada a casa de vocês, que tenha paz, que se harmonize todos os cantinhos, todos os ambientes. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento.
que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos Espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos ter uma semana repleta de luz, de paz, de amor e de serenidade. Isso é muito importante. Deixar o nosso templo de oração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, deixar tudo isso na mais perfeita sintonia. Esse é um lugar nosso, reservado, na qual nós devemos entrar em contato com o que há de mais belo, mais simples, para a gente poder falar das nossas aspirações, dos nossos desejos, sempre pedindo força e coragem. Que tenhamos toda uma excelente semana de muita harmonia, que a casa do Senhor seja irradiada com muita luz e que a paz se faça entre as pessoas, entre os familiares, que a gente possa se entender. Mas tudo isso são necessários atos de todos os envolvidos. A sua parte de vocês perdoando, sendo sinceros, falando a verdade, trazendo sempre uma palavra amiga de amor e de bondade. Então, que assim seja. Até semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Só vou fazer um comentário aqui. Nós estamos vendo algumas questões nas perguntas, nos comentários dos senhores ali, São algumas questões interessantes. Futuramente vai sair de novo as nossas aulinhas, os nossos cursinhos, Estão sendo já elaborados, já estão em processo de finalização. Nós vamos apresentar onde todas as questões do Espiritismo ali vão ser debatidos, expostos, explicados de uma maneira mais interagida entre nós e vocês, nós aqui do Luz Espírita e os senhores, que a gente pode trocar maiores informações sobre isso, Então eu agradeço os comentários, sempre a gente agradece e lê, Mas algumas questões nós vamos tratar isso quando tiver nosso cursinho em andamento, Para que a gente possa sempre interagir com vocês e esclarecer o máximo possível, trazer um caminho o máximo possível dentro de algum determinado assunto. Boa noite a todos, então até quinta-feira que vem, pessoal. Luz Espírita apresentou
Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br